pessoal, espero que estejam tranquilos na medida do possível. Queria trazer também as principais ideias sobre o profeta Miqueias, que deixou coisas bastante interessantes, tá? Como todos eles, coisas que atravessam o tempo, são atemporais, porque não eram palavras deles, homens, mas as palavras do Criador. E que é espírito, portanto ele atravessa o tempo, as palavras dele não passam, independente da roupagem física que as executam, certo? Porque o 2 mais 2 serem 4, ele é eterno, né? Portanto, se laranjas hoje podem comprovar isso, quando as laranjas apodrecerem, e se botarem maçãs no lugar, elas também vão comprovar isso, né? Então, portanto, não é por laranjas físicas ou por maçãs físicas existirem que a ideia dos 2 mais 2 serem 4, ela está condicionada, né? Não, a ideia espiritual ela é soberana e eterna, né? Independente das questões físicas. As questões físicas elas mudam, né? Com o passar do tempo. Mas aí, as ideias espirituais, elas que regulam essas coisas físicas, elas permanecem para sempre. Então, por isso é sempre interessante de estudar os profetas, e a gente pesca aqui com Miqueias, não é diferente, muitas coisas que a gente tem enxergado diante dos nossos olhos, tá? Mesmo hoje, tá? Bom, e aqui também tem uma série em Miqueias, tem uma série de assinaturas apontando para o próprio Salvador, para o Messias, né? Na ocasião da vinda dele ao mundo. É um dos profetas mais aí íntimos, vamos dizer assim, no trato sobre o Messias, né? Sobre a vinda dele. Então é bastante interessante. Miqueias, Micael, né? Quem é como o Ial, o Criador, né? É similar ao nome de Miguel, por exemplo, que é Micaú, né? Quem é como o Altíssimo. Esses nomes serão blasfemados pela besta. Esse nome de honra ao Criador será blasfemado pela besta, conforme o Apocalipse diz, né? Porque as pessoas da terra se perguntarão quem é como a besta, ou quem é semelhante a ela, né? E quem poderá enfrentá-la, né? Isso tudo é blasfêmia sobre esses nomes que dão honra ao Criador, tá? Miqueias e como Miguel também, né? Por isso que é o arcanjo Miguel quem contende, certo? Direto, né? Sempre frontalmente contra o adversário, tá? Por isso que é Miguel que contende desse jeito, tá? E é por isso que a batalha que houve no céu, conforme lá Apocalipse, foi encabeçada por Miguel contra o adversário, né? E por isso que o adversário blasfemará desse jeito, tá? Isso tem a ver com o nome deles, o nome de honra ao próprio Criador. Miqueias aqui tem um sentido parecido também. Ele nasceu em Morazete Gate nos dias de Jotão, Acás e Ezequias como reis de Judá. As visões que ele falou, ele viu sobre Samaria e a própria Jerusalém, ou seja, a gente pode dizer que é a totalidade de Israel, né? Porque Samaria são as tribos que se dispersaram, o reino do norte, e Jerusalém é a própria casa de Judá, né? Que deveria estar mais resguardada e não estava, né? Pelo contrário, a contaminação de uma, a primeira foi Israel, na figura de Samaria, acabou passando, né, contagiando a outra também, que é a casa de Judá, né? Aquela da qual viria o Messias, né? Então elas acabaram meio que empatando em condenação também, tá? E se assimilaram, que nem muitos profetas falaram, o Criador falou por meio deles, eles se assemelharam às nações também, né? Acabaram não ficando com muita diferença em relação até aos gentios, a cananeus, a filisteus, a egípcios e a gregos, né? Isso Paulo também conta depois lá na Nova Aliança, que na verdade a lei acabou encerrando todo mundo debaixo do pecado, né? Então a lei não serviu para botar a Israel física acima dos outros, ela serviu para encerrar a Israel física como um espelho acusador, encerrar tudo, toda e qualquer carne humana debaixo do pecado, de maneira que
todos nós precisássemos de um redentor, né? E o redentor já veio, certo? E mesmo assim tem gente que ainda quer seguir a lei física, né? Como fonte de salvação. Bom, aí o profeta abriu os seus trabalhos aqui, né? Falando do juízo do Criador contra a casa de Israel, a Samaria, por suas imagens esculpidas e prostituição, que se estenderam até a casa de Judá e Jerusalém. Ou seja, uma passou a imundície dessa contaminação para a outra, tá? Por isso que as duas foram entregues ao exílio, né? Primeiramente Samaria nas mãos dos assírios e um pouquinho mais tarde a Judá e Jerusalém nas mãos da Babilônia, de Nabucodonosor, né? O Criador diz que a transgressão de Jacó foi a própria Samaria e os altares idólatras de Judá é a própria Jerusalém. Veja, o Criador, a cidade que se chama pelo nome dele, né? Estava virado num centro de idolatria. Jerusalém foi transformado num altar idólatra. Aí a gente já tem um pouco da dimensão das coisas que estavam acontecendo, né? Para que o Criador, como bom pai que é, entregasse os filhos a uma espécie de castigo, vamos dizer assim, né? Um castigo sempre pedagógico, se é que a gente pode chamar assim, né? Nunca um castigo mortal, mas um castigo sempre um puxão de orelha, né? Uma chacoalhada, né? Para que houvesse aprendizado, né? No primeiro capítulo, nos versos 8 e 9, o Altíssimo faria lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, pois essa figura de chacais e avestruzes é usada no livro de Jó também, tá? Pois as feridas de Samaria são incuráveis e o mal chegou até Judá. Lembra, se as feridas de Samaria são a idolatria, as imagens esculpidas, né? Isso, e até por conta, se espalhou para Judá e depois Judá foi entregue nas mãos da Babilônia, isso é a balança equilibrada, né? Porque agora eles foram ver na fonte de toda a idolatria da terra, o ápice da idolatria da terra, que é a Babilônia, eles foram ver o que eles estavam fazendo, né? E se esse comportamento são como as feridas de Samaria e elas são incuráveis, isso bate com os outros profetas, como Jeremias, por exemplo, que falaram que a Babilônia não teria cura, né? Não adianta dar ele bálsamos, dar remédio, não adianta. Babilônia não tem cura, ela é incurável, né? E aqui Miqueias está usando a mesma figura também, tá? Depois o Criador falou as cidades que iriam ao cativeiro dos inimigos, como a cidade de Maressa, era uma delas, que deveria fazer-se calva como uma águia e tosquear-se por causa dos fios de seus deleites. As águias, aves de rapina, né? Depois o profeta fala do juízo contra os que planejam o mal e profetizam falsamente, que era abundante no profetizam falsamente, né? Falsos profetas, que era abundância na casa de Israel naquele tempo. Aqui já no capítulo 2, né? Depois a promessa do Criador em reunir todo o povo de Jacó e congregar o restante de Israel como ovelhas no curral, de modo que eles entrariam pela porta, a porta das ovelhas, né? E sairiam por ela. E o próprio Altíssimo iria adiante dessas ovelhas, né? Isso aqui é João 10, né? Estava lá atrás em Miqueias, capítulo 2, 12 e 13, o que depois foi dito na boca do nosso próprio Salvador, que ele mesmo era o pastor e a porta das ovelhas, né? Ele falou naquela história que ele nos contou, né? Em João 10. Veja que é promessa do Criador reunir todo o povo, congregar as ovelhas de Israel, tá? Ou seja, reunir ambas as casas, tá? Tanto a casa de Judá como depois os dispersos, né? Os dispersos, do qual a gente faz parte, eu entendo assim, né? Depois, abrindo o capítulo 3,
o profeta começa a denunciar os chefes do povo, né, os anciãos, né, as pessoas de respeito, e os falsos profetas, né, que deveriam saber a justiça, mas amam o mal e exploram o povo, comendo a sua carne e esmiuçando os seus ossos, né? Será que a gente não vê vindo dos chefes do povo e dos falsos profetas, tá? Aqueles que se colocam na posição de chefes, de guias, tá? E de profetas também. Isso a gente não vê ainda hoje, será? Sobre estes, né? Estes que amam o mal e exploram o povo, se fará noite sem visão e trevas sem adivinhação. Os videntes serão envergonhados e os adivinhadores confundidos. Confusão da Babilônia, né? Quando clamarem ao Altíssimo, ele esconderá a sua face deles, né? Eu peço que a partir de agora, né? Na verdade, como sempre, como em todos os escritos, né? Mas em especial agora aqui no profeta Miqueias, que vocês fizessem um exercício de tentar identificar hoje, ver se a gente consegue enxergar hoje com os olhos espirituais, né, o que já estava sendo denunciado pelo profeta milênios atrás, tá? Que nem ele tá fazendo aqui. Vejam, conforme eu vá falando aqui, ver se vocês conseguem enxergar as coisas que se praticam hoje aí na nossa volta, né? E avaliem se é verdade ou não que a palavra do Altíssimo permanece para sempre. Ela só muda de roupa, ela muda de cara, ela pode até mudar de nome, mas o espírito continua o mesmo, né? Capítulo 3 ainda, nos versos 8 ao 12, o profeta profetiza que Sião e Jerusalém seriam desoladas, né? As figuras físicas dela, Sião, o Monte Sião que fica em Jerusalém, porque os chefes do povo e os falsos profetas aceitam suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse, por vaidade, por egoísmo, de interesse próprio, de concupiscência, cobiça material e prazeres sensuais, concupiscência, tá? E os profetas adivinham por dinheiro. Chefes aceitam suborno, os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro. E ainda assim eles se julgavam protegidos, dizendo que o Altíssimo está no meio deles, ou seja, eles se declaravam ungidos, né? Não, porque Deus está comigo. Não, porque aqui é a casa de Deus. Não, porque... E aqui tem uma figura apenas ilustrativa, né? Que aponta bem para o espírito que a gente tem visto, tá? Aqui você sabe de quem eu estou falando, né? E do que eu estou falando, né? Não são o que eles dizem por aí, né? Que eles são ungidos e para não tocar neles, né? Os mesmos que adivinham por dinheiro, tá? Profetas por dinheiro. São os mesmos que ensinam por interesse político, interesse de vaidade, né? Interesse egoísta, de cobiças de bens materiais e prazeres sensuais, não é isso? Que aceitam suborno, ou seja, que são corruptos, né? Corrupção, ou seja, eles aceitam benécias e favorecimentos em troca de seus julgamentos, né? Isso é um chefe ou um juiz aceitar suborno, não é isso? Um juiz que aceita peitas, né? Tão denunciado pelo Criador nos profetas, né? Bom, depois no capítulo 4, Miqueias está dizendo que nos últimos dias o monte da casa do Altíssimo, que é Sião, né, será estabelecido como o mais alto dos montes. Veja, aqui atrás ele está dizendo que Sião e Jerusalém seriam desoladas. Sim, a figura física deles, que apenas são sombras, né? Das quais quando é que eles foram
definitivamente desolados, quando eles receberam carta de divórcio do Messias, né, nosso Salvador, né? Mas depois, na sequência, ele diz que nos últimos dias, ou seja, os nossos dias, os dias do juízo, as vésperas do sábado, né? Sião seria novamente reerguido, estabelecido como mais mais alto dos montes. Claro, porque aqui está se falando da Sião espiritual, né? De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Altíssimo, né? Aqui da Sião e da Jerusalém espirituais, né? Que são as que importam, que é o verdadeiro monte e a verdadeira casa ou vinha do Altíssimo, né? As nações irão e subirão até o monte para aprender os caminhos do Altíssimo. Converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras, né? Armas de guerra se convertendo em ferramentas de cultivo, arado para arar a terra e podadeira, ferramenta para se podar ou se limpar ramos, né? Ou galhos de árvores, né? As nações, ou seja, as pessoas, os povos de toda a terra irão e subirão até esse monte, que é um monte espiritual, Sião, para aprender os caminhos do Altíssimo. Isso é espiritual, certo? É a figura do milênio. A figura do milênio, que Isaías também tratou. Nesse sentido aqui de que as nossas armas de guerra, que já não terão utilidade nenhuma, né? Serão trocadas pelo cultivo da terra. Né? Por ferramentas de cultivo e colheita da terra. Olha só que interessante, né? No capítulo 4, verso 5, os povos andam cada um em nome de seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em nome de quem? Bom, vocês perceberam que aqui eu faço um resumo, tá? É um resumo apanhado do livro. Eu não transcrevo textualmente aqui, a não ser quando a frase, a sentença, ela é muito completa, aí eu transcrevo aqui e boto entre aspas, como aqui, ó, né, no verso 6 e 9, por exemplo. Ó. Mas o que eu faço aqui em geral é um resumo das coisas que estão escritas e aprendendo todo o ensinamento, né? E destaco aqui em cores os pontos mais interessantes que fazem links com as demais coisas da escritura, tá? Quando se usa símbolos, por exemplo, ó, como uvas, como figo, né? Então é isso que eu tenho feito aqui para organizar meus estudos, tá? Mas então o que eu escrevi aqui no capítulo 4, verso 5, ó, nessa linha, é o entendimento do que está lá. Mas se vocês forem lá ler na Bíblia, entre aspas, romana, né? Vocês vão ver que o que está lá deve ser em nome de Deus, ou em nome do Senhor, ou alguma coisa imunda desse jeito, tá? É óbvio que Miqueias, que se chamava Micaial, né? Micaial, se ele se chamava assim, ele não falou aqui que nós andaremos para todos sempre em nome de Deus, né? Não foi isso que ele falou, né? O que ele falou foi que os povos andam cada um em nome de seu Deus, Deus com a letra minúscula, né? Deus, assim como Astarote, assim como Mamon, assim como Moloque, assim como Baal, assim como Jesus, entendeu? Assim como Alá, os povos andam cada um em nome de seu Deus, mas nós andaremos para todos sempre em nome de Iau, Iau Criador, né? Ele mesmo já estava andando, inclusive, né, no nome dele, porque eles eram do povo, ele era, no caso, do povo da herança, né? Tinha o próprio nome do Altíssimo no seu nome, literalmente, né? Carregava o nome do Altíssimo. Naquele dia, qual dia? Dos últimos dias, do juízo. O Criador congregará a que cocheava, a ovelha que cocheava e a que tinha sido expulsa, e a que ele afligiu. Aquele impôs um cativeiro propositalmente como correção, tá? Como instrumento de correção. Rebatendo aquilo que está lá em Sofonias, no capítulo 3, que a gente já conversou, né? O que está lá em Sofonias rebate o que está aqui. É o mesmo termo, ó. Cochear, ou seja, estar
oscilando, né? Estar vacilando entre um caminho e outro, tá? Como se estivesse manquitolando, com um caminho incerto, tá? E a que tinha sido expulsa, ou seja, aquela que tinha sido removida do aprisco. Essas aí, que precisavam de cuidados, certo? As ovelhas precisavam de cuidados, o Criador congregará, ou seja, reunirá de novo. Esse termo congregar eu não gosto muito, mas faltam palavras melhores para trazer essa ideia, né? Porque congregar se refere a tornar grego, né? Mas aqui eu espero que vocês entendam o que eu tenho falado, né? Capítulo 4, ainda nos versos 8 ao 13, o profeta disse que a filha de Sião sofre dores como de parto e seria levada à Babilônia, né? As agonias, né? Das dores como de parto. Isso aponta para, como ele é um profeta, certo? Aponta para eventos futuros, né? Eu até entendo que, se vocês lembrarem um pouco ali da nossa conversa sobre o fim desde o princípio, nós já estamos vivendo num momento de dores de parto, tá? Mas quem será levado à Babilônia, eu entendo assim, tá? É exatamente a casa de Judá, aquela que precisa ser afligida, ó, conforme está aqui em cima, as ovelhas que o Criador mesmo afligiu por conta dele, ou seja, ele fez de propósito como instrumento de correção, tá? Ela precisa ser cativa, ela precisa ser levada à Babilônia, que nem a casa de Judá foi, para aprender dessa vez, tá? E veja que o que antecede, o que precede esse novo castigo, que na verdade não é novo, ele é velho, nada de novo existe debaixo do sol, né? É o mesmo castigo de sempre, que apenas uma vez mais vai se repetir, né? Antes disso vem a questão das dores de parto, né? Da agonia, das contrações frequentes que a mulher, né, sente quando se aproxima do momento de dar à luz, né? Então, ela sofrerá com dores de parto, seria levada à Babilônia, mas também seria livrada pelo Criador das mãos de seus opressores, conforme ele sempre fez, né? Ele sempre fez ao longo da história. E a filha de Sião seria fortalecida pelo Altíssimo, e esmiuçaria muitos povos, e dedicaria os seus ganhos e bens ao Criador. O espojo, né? O despojo, né? Os despojos seriam ao Criador, conforme as histórias que estavam lá nos Juízes, as histórias de Josué apontam muito isso, né? Das cidades que eles iam conquistando e depois os despojos que eles iam acumulando para si, né? Em nome do próprio Altíssimo, tá? Depois do capítulo 5, Miqueias está dizendo que é de Beit-Lehem, ou seja, a casa do pão, de Belém, que sairia o que haveria de reinar em Israel, claro, o Messias, né? Ele está se referindo a ele. Ele apacentaria o povo na força do Altíssimo e na excelência do nome do Criador. Ou seja, a excelência do nome do Criador estaria nele. Portanto, o nome do Criador não é Deus, e o nome daquele que haveria de reinar em Israel, que saiu de Belém e que apacentaria o povo na força do Altíssimo, o nome dele não é Jesus, né? Ou coisa parecida, certo? E depois, este será a Shuoleim do povo, ou seja, a paz do povo, né? Quando a Síria entrar na terra do povo do Criador, serão suscitados contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens que a consumirão. A figura da entrada da Síria se assemelha à Babilônia, né? Só que a Síria no estágio anterior com o Reino do Norte, a Babilônia depois com o Reino do Sul. E esses 7 pastores e 8 príncipes suscitados, eu até botei um ponto de interrogação aqui porque eu preciso amadurecer ainda quem eles são, né? Mas não faltaram pastores e príncipes levantados pelo Criador durante o cativeiro de Israel, Samaria, na Síria, tá? Não faltaram. Foram muitos, tá? Muitos, boa parte dos profetas que foram levantados, eles viveram nesse tempo aí, tá?
na Israel que estava prostituída e entregue na mão dos adversários, tá? Depois, mais adiante, o resto de Jacó, ou seja, o remanescente de Israel, resto de Jacó e remanescente de Israel é a mesma coisa, tá, pessoal? Estará espalhado entre as nações como orvalho da parte do Criador, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem. Olha quanta coisa que a gente pode absorver, tá? Nós não estamos ou temos sido espalhados entre as nações da terra? Pois é, isso se assemelha ao orvalho da parte do Criador, ou seja, o chuvisco sobre a erva, chuvisco, a chuva fina, que não espera pelo homem, ou seja, a chuva ela não depende do homem para acontecer, certo? Ela não está condicionada à vontade do homem. O chuvisco ele cai de cima, são as águas que descem do céu, de autoridade plena e exclusiva do Criador. E o chuvisco, vocês vão lembrar que nada mais é do que uma aspersão gigantesca de água, assim como a aspersão era feita do sangue. Lembram da aspersão? O significado, o sentido da aspersão? A gente já conversou sobre isso, né? Que ela é disponibilizada e espalhada por uma área muito grande, mas são apenas alguns pontos dispersos que de fato ela atinge e de fato é coberta pela água, da chuva, da purificação, ou se vocês preferirem, pelo sangue ou pelo óleo, que também eram outros dois elementos usados lá na lei, né? Quando havia aspersão de alguma coisa para purificação. O sangue do sacrifício do Messias, que é a nova aliança, e o óleo, né? o espírito, o entendimento das coisas do Criador, que nos unge, certo? E a partir do momento que nos unge, a gente não tem mais necessidade nenhuma que nenhum homem nos ensine. Ou seja, quando a chuva bate na gente, que é a água que cai do céu, não existe mais necessidade de esperar pelo homem, pessoal. Ó. O chuvisco sobre a erva não espera pelo homem. Tá? Esse é o orvalho da parte do Criador. E o resto de Jacó, o remanescente de Israel, está espalhado desta maneira. Lembram da ideia do sal na água do mar? É a mesma coisa, certo? Lembram da ideia dos filhos de Abraão, as estrelas no céu noturno? É a mesma coisa. As estrelas estão espalhadas pelas trevas do céu noturno, certo? Capítulo 5, versos 10 e 15. Naquele dia, o grande dia dele, o Criador exterminará carros, cidades e fortificações no meio do seu povo. Tirará feitiçarias e adivinhadores. Arrancará as imagens esculpidas, as colunas, os poste-ídolos e os azerins, os bosques, as madeiras, certo? Azerim. Não sei se vocês já chegaram a estudar sobre isso, mas o culto a Azerá, que são os azerins, é exatamente essas árvores com bolinhas coloridas que a gente tem no dia do Tammuz, tá? É exatamente isso que é encarado como uma figura bonitinha que simboliza e traz harmonia e comunhão entre famílias, tá? Isso são azerins, tá? Você sabe do que eu estou falando. Se o criador permitir, eu vou trazer um material sobre isso também, tá? Os azerins, né? O culto a Azerá, que acompanha, anda de mãos dadas, na verdade, né? Com Tammuz, tá? O culto a Tammuz. Que existe até hoje, tá? Então veja que isso tudo, aliado a feitiçarias, aos adivinhadores e às imagens esculpidas, isso tudo será removido do Criador do meio do povo dele, tá? Depois vem o capítulo 6, o penúltimo capítulo, que ele abre com o Criador lamentando, contendendo e lamentando a ingratidão do seu povo. Depois ele disse que ele não se agrada dos sacrifícios físicos,
Olha o destaque em verde aqui. Ele não se agrada dos sacrifícios físicos, né? Quer dizer, se o Messias tivesse vindo ao mundo, entrasse mudo e saísse calado, mesmo assim a gente já teria lá na antiga aliança elementos para lá de suficientes, como o primeiro capítulo de Isaías, por exemplo, quando ele abre dizendo, o Criador por meio de Isaías já dizendo que ele abominava aqueles ajuntamentos solenes. A alma dele já estava cansada de as sofrer. Eu não estou exagerando, pessoal. Leiam Isaías 1 lá. Vê se não é isso que está lá. E agora, mais uma vez, Miqueias aqui também, capítulo 6. O trecho do 1 ao 8 está dizendo: o Criador não se agrada dos sacrifícios físicos. Tá? Se o Messias não tivesse falado nada nesse sentido, e ele falou o tempo inteiro nesse sentido, mas mesmo que ele não tivesse falado nada, nós já teríamos elementos suficientes na própria antiga aliança para entender que não é isso que o Criador quer da gente, tá? Mas o que ele quer da gente? O que ele declarou ao homem já o que é bom: a justiça, a benevolência e a humildade. Né? Aqui sim, abre aspas, né? Ou seja, eu estou transcrevendo o que está lá, tá? Capítulo 6, verso 9. A voz do Criador clama à cidade, e o que é sábio temerá o nome dele. Escutai a vara, e quem a ordenou? A vara, o cajado, a palavra, certo? E quem a ordenou? Quem é que ordenou a palavra de vir ao mundo? O Criador, né? E a palavra é o próprio verbo dele, o Messias, certo? A vara, aquilo que orienta as ovelhas. Lembram da conversa que a gente teve sobre as ovelhas, né? E por que nós somos assemelhados a elas, né? Espiritualmente falando. Depois aqui uma exortação do profeta, né? Quando ele lista os pecados que havia em Israel, os tesouros dos ímpios, as balanças falsas. Balanças falsas são juízos pervertidos, tá? São juízos parciais, tendenciosos, tá? Violência e mentiras. Por conta disso, o Eterno trará o opróbrio, ou seja, a desonra sobre esse povo. Eles comeriam, mas não se fartariam, e a fome os acompanhará. Semeariam, mas não colheriam. Eles pisariam a azeitona, as olivas, mas não se ungiriam de azeite. Pisariam as uvas, mas não beberiam o vinho, porque observam os caminhos de Onri, aquele rei antigo lá de Israel, que praticava o culto ao bezerro de ouro, tá? E Acabe, né, talvez a figura mais simbólica e perversa de rebeldia contra o Criador, né, dentre os reis de Israel, o rei efeminado, que era aconselhado e influenciado por uma mulher, Jezabel, para praticar e, por consequência, direcionar, induzir o povo inteiro ao erro, ao culto a Baal, certo? Então veja que tudo isso advém do desvio do caminho do Criador, né? O caminho torto, desviado do Criador que reis e elementos como Onri e como Acabe seguiram, né? Ou seja, andaram em Shatar, né? Que é o desvio do caminho, o caminho correto do Criador, né? Por isso que ele trouxe a desonra ao povo, certo? E por fim, no último capítulo, ele abre dizendo que os homens não andam em retidão e pereceram da terra os piedosos. Ele estava falando em retidão e falando em piedade, tá? Aí depois ele diz que não há cachos de uvas para comer, nem figo temporão, ou seja, figo antecipado, né? Os primeiros figos que a alma do Criador deseja. Isso aqui é um link direto com a figueira que secou, certo, pessoal? O Messias saiu, ele estava em Betânia, né, que significa casa dos figos. Saiu e ele
viu uma figueira no caminho lá e ele desejou, ele estava com fome, ele desejou, procurou figo para comer. Ou seja, a alma do Eterno, a alma do Criador, quem é? O Messias, desejava um figo temporão, não tinha nada. E aí ele amaldiçoou a figueira para que se secasse, né? Nunca mais nascesse fruto dela. E de fato assim aconteceu. No contexto que ele está falando aqui de retidão e piedade, né? É a ideia de Miqueias 7 que me fez começar a compreender a questão do figo ser os piedosos, né? O figo, ou seja, que é o fruto da figueira, ser os piedosos, e os piedosos são os súditos do reino. O reino, né? O reino, a Israel, no sentido política de reino, propriamente dita, é simbolizada pela figueira, né? E os frutos da figueira são os piedosos, né? A partir de Miqueias 7 aqui, né? Então, e cachos de uva. O que é a videira? A videira, símbolo de Jerusalém, né? A videira é a imagem do sacerdócio, ou seja, assim como é Jerusalém que deveria fazer expiação por toda a terra, né? Como eles erraram, também foi de Jerusalém que a contaminação se espalhou para toda a terra. Isso o Criador disse por meio dos profetas, né? Então veja que Jerusalém, a vinha, ela era figura de sacerdócio, né? E portanto, o que o sacerdote faz? Ele anda em retidão, né? Andar em retidão é figura direta do sacerdote. Por quê? Porque é o sacerdote que tem que estar sempre reto para ele poder expiar os pecados do povo, né? Os pecados do povo é que não, o povo é que não anda sempre em retidão. Se andasse, não precisava do sacerdote. Concorda comigo? Justamente porque o povo não anda em retidão e de vez em quando ele sai do caminho reto, ele precisa procurar o sacerdote para voltar ao caminho, ou seja, para fazer expiação do seu desvio. Mas se o sacerdote não está em retidão, ele é como um do povo. E, portanto, ele também não tem condição nenhuma de fazer expiação diante do Criador, certo? Pelo contrário, se ele entrar diante do Criador, ele morre imediatamente, se não tiver em retidão, né? Então, andar em retidão é figura exata do sacerdócio, do sacerdote. E aqui ele relacionou cacho de uvas a andar em retidão, ao sacerdócio, ao fruto da videira, e figo temporão aos piedosos, os frutos da figueira, certo? Que ajudam também a gente a reforçar um pouco a ideia que eu gostaria de trazer no momento posterior, se o Criador assim permitir, a questão das três principais árvores que simbolizam, né, Israel e apontam para o Messias, né, dentro das três funções, cada uma representando uma das três funções harmônicas que o Messias exercerá, né, de uma vez para sempre, simultaneamente, né, em perfeita harmonia, né, que é a função de rei, a função de sacerdote, sumo sacerdote, e a função de profeta, verdadeiro profeta, né, para todo sempre, né? Então veja que aqui ele está dando, Miqueias está dando um embasamento nisso, tá? Veio o dia dos seus vigias, os sentinelas, a saber, a sua punição. Então começará a sua confusão. Veja que a geração dos homens que não andam em retidão e que não praticam a piedade, ou seja, a figueira que não há figos e que portanto vai se secar, conforme a própria palavra do Messias, né? Ela será julgada pelos vigias, o dia deles, os sentinelas. A punição deles virá pelos vigias. É por minha conta que a interpretação do termo vigias como sentinelas, tá? Os sentinelas, me referindo aos anjos que caíram, tá? É esse tipo de espírito aqui que trará a punição a essa geração do fim, a figueira seca, tá? E então começará a sua confusão. O que é a confusão? Babilônia. A confusão é decorrência dessa punição aqui. Babilônia é decorrência dessa punição aqui, de anjos caídos, tá? De sentinela, certo? Que também é uma coisa que contribui para aquela ideia do fim desde o princípio, tá? De que agora no tempo do fim,
quando a gente vive a violência como nos dias de Noé, e isso testemunha, embora muita gente seja resistente a essa ideia, isso testemunha que as ações e os espíritos dos anjos caídos, eles estão presentes até hoje. Tá? Eles estão atuantes até hoje no nosso mundo, tá? Eles ainda estão presentes, tá? Eles ainda estão aguardando o julgamento, vamos dizer assim, tá? Ou seja, o fim deles ainda não é chegado, portanto, eles ainda estão ativos. Certo? Os versos 5 e 6, nessa confusão que vai começar com a punição, que é o juízo dos ímpios, não se poderá confiar em ninguém, de modo que filhos se levantarão contra pais, nora contra sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Tintim por tintim o que o Messias nos disse, certo? Mais uma coisa interessante aqui, confirmando Miqueias. O que o Messias nos disse que nesse tempo aconteceria, né? E é o tempo que já está às nossas portas, tá? Filhos contra pais, nora contra sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Nosso Salvador confirmou isso aí, né? Com uma espécie de duplo testemunho com Miqueias, né? E encerrando, ele diz que devemos confiar no Altíssimo e esperar nele a salvação. Ali atrás ele falou que não se poderia confiar em ninguém, né? Aqueles que estarão entregues à confusão não poderão confiar em ninguém, mas nós sim, nós temos em quem confiar, né? A gente tem que confiar no Criador e esperar nele a nossa salvação. Mesmo que alguns de nós, e aqui especialmente dedicado à casa de Judá, a mensagem, né? Sofra a justa indignação do Altíssimo por nossos pecados, ou seja, passe por um momento de turbulência que foi, na verdade, cavado e justificado por nós mesmos, né? Porque esse período de turbulência, ele vem por conta das nossas próprias transgressões. Nós mesmos somos os culpados dos nossos pecados e por a gente ter cavado para nós mesmos essa confusão, certo? Então, e mesmo que a gente passe, então, por essa tribulação vinda da parte do Altíssimo, que ele chamou, o profeta chamou aqui de indignação do Criador, né? Mesmo que a gente sofra esse castigo, esse puxão de orelha da parte dele, a gente não deve perder nunca a confiança nele, porque a gente tem em quem confiar, certo? Porque aí ele terá piedade de seu povo à vista das nações que serão envergonhadas. Ele terá piedade do seu povo à vista, ou seja, na frente das nações que serão envergonhadas. Aí ele mostrará a fidelidade que ele tem a Jacó e a benignidade a Abraão. Fidelidade a Jacó, da aliança com Jacó, e a benignidade é a aliança que ele fez com Abraão, conforme jurou desde a antiguidade. Quer dizer, ele vai de fato salvar o remanescente de Jacó, Israel, e vai juntar de uma vez por todas os filhos de Abraão, vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, de que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar, né? São mensagens muito legais aqui, muito interessantes, né? Muitas intimamente relacionadas com as coisas que o próprio Messias nos diz, vindo desse profeta aqui que carregava o nome do Altíssimo em seu próprio nome.